Sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula. Meu nome é Anselmo Nogueira e eu sou professor de Botânica da Universidade Federal do ABC. Hoje nós vamos continuar a falar da linhagem das embriófitas. Já falamos das hepáticas, dos musgos e dos antóceros. E agora vamos investigar a linhagem das poliesporangiófitas. Plantas com um esporófito ramificado portando múltiplos esporângios, como na imagem ao lado. Cada uma dessas estruturas terminais no ramo da planta é um esporângio produzindo esporos, e, portanto, essa é a novidade evolutiva que surgiu no ancestral comum mais recente das poliesporangiófitas. Nessa filogenia podemos ver as principais linhagens dentro das embriófitas. As poliesporangiófitas formam um grupo monofilético que inclui as plantas vasculares e todas as demais poliesporangiófitas fósseis. O nome poliesporangiófita enfatiza que tais plantas portam muitos esporângios, em um esporófito ramificado. Mas qual o provável significado ecológico da transição de uma planta que produz um único esporângio para uma planta que produz muitos esporângios? Como as demais embriófitas, o ciclo das poliesporangiófitas também é diplobionte, mas o esporófito agora tem a capacidade de produzir muito mais esporos, pois se ramifica e porta muitos esporângios. Relembrando das videoaulas anteriores, uma etapa importante no processo de colonização das plantas do ambiente aquático para o terrestre foi a otimização dos eventos de fertilização. Dado que no ambiente terrestre existem muito mais restrições para que os gametas se encontrem. Sendo assim, acredita-se que um passo importante na evolução do ciclo de vida das embriófitas foi o atraso da meiose com a formação do embrião e do esporófito após cada evento de fertilização. Portanto, um único evento de fertilização no ciclo diplobionte permite a produção de muitos esporos. Nas poliesporangiófitas, isso foi intensificado ainda mais, com o surgimento de um esporófito portando muitos esporângios. Neste caso, esses esporângios produzem em conjunto muito mais esporos associados a cada evento de fertilização do ciclo de vida dessas plantas. As poliesporangiófitas começaram a se diversificar por volta de 425 milhões de anos atrás. Os primeiros representantes desse grupo possuíam esporófitos sem tecido vascular e células especializadas de condução. Tais plantas também não possuíam substâncias que conferissem maior rigidez aos tecidos vegetais, como a lignina. Portanto, o ancestral comum mais recente das poliesporangiófitas provavelmente tinha um tamanho bastante reduzido, semelhante aos musgos e antóceros atuais, embora ramificado e com muitos esporângios. Na aula de hoje, veremos 3 tópicos. Primeiro, vamos falar das poliesporangiófitas extintas e suas características. Em seguida, iremos falar das diversas novidades evolutivas que marcam o surgimento da linhagem das plantas vasculares. Finalmente, vamos introduzir um pouco da diversidade das plantas vasculares, que serão mais amplamente abordadas nas próximas videoaulas. Vamos começar, portanto, com as poliesporangiófitas extintas. Um ponto importante, antes de começarmos a olhar em detalhe os representantes mais antigos das poliesporangiófitas, é falar de um sítio de estudos paleobotânicos na Escócia, um lugar único, em que podemos olhar essas plantas que viveram cerca de 400 milhões de anos atrás. A grande maioria dos fósseis analisados para esse período vem dessa região, que preserva não só algumas espécies, mas todo o ecossistema. Em alguns casos, conseguimos reconstruir o ciclo de vida completo de seus representantes. Vamos olhar agora uma das mais antigas poliesporangiófitas que já existiram. O seu nome é Orneophyton. No registro fóssil, conseguimos recuperar o corpo vegetal do esporófito dessa planta, mas não do gametófito. No esquema do esporófito, é possível perceber uma região mais espessa, na base, com muitos rizoides, com um eixo aéreo de aproximadamente 20 centímetros de altura. Se divide, em seguida, em ramificações dicotômicas, até terminar em esporângios divididos de 2 a 4 lobos. Aqui temos um modelo tridimensional dessa mesma planta. A maioria dos autores considera que tais plantas não possuem células especializadas de condução e, portanto, são consideradas poliesporangiófitas avasculares. Além disso, podemos ver em detalhe o corte longitudinal de um esporângio fossilizado.
Perceba os muitos esporos mais escuros ao redor de um tecido central dentro do esporângio. O segundo representante das polisporangiófitas fósseis é o Aglaophyton. O esporófito do Aglaophyton está representado no esquema ao lado e possui um tamanho semelhante ao Orneophyton, com ramificações dicotômicas e esporângios terminais na parte mais alta das plantas. Particularmente, existem muitos fósseis dessa planta e podemos investigar desde sua estrutura mais externa, como sua epiderme fossilizada cheia de estômatos, até detalhes internos da planta. O corte transversal de um dos ramos aéreos evidencia variações no tamanho e coloração das células, tornando evidente que existe um conjunto de células centrais diferenciadas. Será que essas células centrais são células especializadas na condução de água nessas plantas? Antes de responder essa pergunta, precisamos saber mais sobre as características que diferenciam células especializadas no transporte de água de outras células dentro do corpo vegetal. Você já ouviu falar dos traqueídeos? Os traqueídeos, ou elementos traqueais, são células especializadas no transporte de água e nutrientes. São células alongadas e nas suas terminações existem pontuações que favorecem o transporte de água ao longo do eixo vertical da planta. As terminações dessas células ficam sobrepostas, formando um longo tubo ao longo do corpo vegetal. Além disso, os traqueídeos possuem uma parede celular mais espessa, formada pela parede primária, que é comum a todas as células vegetais, junto de uma parede secundária, que além de celulose e hemicelulose, também conta com a presença de um composto novo, a lignina. É a parede secundária rígida que permite tais células suportarem a tensão hidráulica gerada pela coluna d'água que é mantida ao longo dessas células. Finalmente, a formação da parede secundária é seguida pela morte celular dos traqueídeos, que continuam funcionais e, além de sua função hidráulica, também ajudam na sustentação da planta. Portanto, a lignina é fundamental na formação da parede secundária dos traqueídeos, pois conferem a esses resistência para o transporte de água e suporte estrutural para a planta como um todo. Por exemplo, a parte que chamamos de madeira das grandes árvores é um tecido formado em grande parte por células com parede secundária impregnadas de lignina. É a parede secundária dessas células que dá rigidez à madeira como conhecemos. Agora que já sabemos mais sobre as características de um traqueídeo, podemos analisar melhor a anatomia do Aglaophyton, nossa polisporangiófita fóssil. Olhando mais de perto o corte transversal da região central desse ramo, existem diferenças na espessura da parede das células, mas elas são sutis. Já no corte longitudinal, fica mais evidente que não existe um espessamento da parede celular nessas células. A ausência de qualquer tipo de espessamento indica que tais células não tiveram a formação da parede secundária e, portanto, não se tratam de traqueídeos. Talvez esse seja um caso semelhante a outras plantas avasculares como os musgos, em que é possível identificar tecidos diferenciados na região central da seta do esporófito, sem que essas sejam de fato elementos traqueais. Também podemos observar no registro fóssil os esporófitos portando esporângios e o detalhe dos esporos dentro de cada esporângio. Os esporos podem ser vistos unidos em tétrades dentro dos esporângios ou já isolados germinando no ambiente próximo aos esporângios. Com a germinação dos esporos e as múltiplas divisões mitóticas, é possível reconhecer um gametófito jovem de Aglaophyton. Com tantas informações e registros fósseis, é possível reconstruirmos o ciclo de vida dessas plantas. Aparentemente, o esporófito ramificado com muitos esporângios libera os esporos no ambiente. O gametófito masculino se desenvolve e produz anterozoides em seus gametângios, que são dispersos no ambiente na presença de água. O gametófito feminino, por sua vez, produz a oosfera no gametângio feminino. Com o encontro dos gametas e a fertilização, o embrião se desenvolve e dá origem a um novo esporófito. Agora vamos investigar nossa primeira polisporangiófita fóssil, em que o esporófito possui um sistema vascular, a rínia. Ela tem por volta de 20 cm de altura e possui uma morfologia externa semelhante às demais polisporangiófitas que já analisamos. No entanto, a partir do ancestral comum mais recente, que inclui rínia e as demais traqueófitas,
surge o tecido vascular, com a presença de traqueídes, e lignina compondo a parede secundária dessas células. Se fizermos um corte transversal do sistema caulinar dessas plantas, poderemos ver um tecido diferenciado e mais escuro na região central do corte. Olhando mais de perto, é difícil vermos os detalhes das células no corte transversal. Mas quando olhamos o corte longitudinal, percebe-se que existem regiões de espessamento que caracterizam a deposição da parede secundária e alguns trechos dessa célula. São, portanto, traqueídes. Podemos, por fim, comparar essa região central do caule da rínia com o caule de outra planta vivente com traqueídes conhecidos. Neste caso, existe grande semelhança estrutural entre os traqueídes de ambas as plantas. Note os detalhes do corte transversal da planta vivente e da rínia, assim como o seu corte longitudinal. Em ambas as plantas, as deposições da parede secundária formam um espessamento helicoidal nos traqueídes, que pode ser observado em vermelho na imagem do corte longitudinal da espécie vivente. Uma planta fóssil bastante próxima da rínia é o Asteroxylon. No corte longitudinal e transversal do caule dessa planta, é possível ver na região central um tecido vascular mais robusto. No detalhe do corte longitudinal de dois traqueídes, fica evidente o espessamento helicoidal da parede secundária. Além disso, tais plantas possuem enações ou apêndices associados ao sistema caulinar, que não constituem folhas. Tais plantas não possuem folhas ou raízes verdadeiras. Nessa filogenia, as traqueófitas aparecem representadas por um triângulo verde, sem incluir a linhagem da rínia. No entanto, como vimos, a rínia e plantas vasculares relacionadas já tinham tecido vascular com traqueídes. Por isso, alguns autores já incluem esses grupos fósseis das polisporangiófitas vasculares dentro das traqueófitas. De qualquer forma, podemos considerar o triângulo verde dessa filogenia como as traqueófitas viventes. Sendo assim, uma primeira sinapomorfia das traqueófitas viventes que merece a nossa atenção é a existência de um esporófito dominante e independente em relação à fase gametofítica mais efêmera no ciclo de vida dessas plantas. De fato, houve uma mudança drástica no ciclo de vida ao longo da evolução das plantas. Se vocês lembrarem dos musgos e hepáticas, é a fase gametofítica que é dominante e persistente no tempo. Já nas traqueófitas, é o esporófito que identificamos facilmente na natureza. Vejam essas três fotografias. São três representantes de traqueófitas. É o esporófito que a gente observa facilmente. Já a fase gametofítica é efêmera e muito reduzida nessas plantas. Mas como explicar essa mudança no ciclo de vida das plantas? Uma das hipóteses atuais para o surgimento de um esporófito de vida longa e independente é a expansão da expressão de genes do gametófito agora na fase esporofítica, especialmente aqueles genes associados à capacidade dos gametófitos de viver livremente e de maneira independente e autotrófica. Isso provavelmente fez com que os esporófitos se assemelhassem aos gametófitos antes de se tornarem totalmente independentes destes. Outra novidade evolutiva das traqueófitas são os traqueídeos que passam agora a estar mais lignificados. Além disso, surge o esclerênquima, um tecido que pode ser formado por dois tipos celulares em que a formação da parede secundária é seguida da morte celular na maturidade. O primeiro tipo celular que pode compor o esclerênquima é a fibra, células extremamente alongadas e afiladas, com um espessamento da parede secundária enorme, quase fechando completamente o lume da célula. O segundo tipo celular são os esclereídeos, células isodiamétricas a irregulares. A parede celular secundária é muito espessa, semelhante às fibras. Ambos os esclereídeos e as fibras formam o esclerênquima e, conjuntamente com os traqueídeos, com parede secundária e morte celular na maturidade, contribuem para a estabilização e sustentação do corpo vegetal, no caso do esporófito. Além das células de condução especializadas no transporte de água e nutrientes, também surgiram no ancestral comum mais recente dessas plantas células de condução especializada no transporte de fotoassimilados. São as células crivadas do floema.
Vejam na imagem à direita o corte transversal de um caule de um licopódion, uma traqueófita vivente. O tecido vascular na região central desse corte é um tecido muito complexo, formado por diversos tipos celulares. Nós já vimos os traqueídeos, mas podem existir também fibras nesse tecido. E células parenquimáticas, que continuam vivas e não formam uma parede secundária. Além disso, existem as células crivadas, células especializadas para a condução de açúcares. As células crivadas são alongadas e possuem diversas áreas crivadas em suas terminações que se justapõem umas às outras. Essa sequência de células crivadas facilita o transporte de açúcares e outras substâncias na planta. Vejam o detalhe à esquerda de um corte longitudinal que evidencia essas células. É possível ver a área crivada em azul, onde ocorre a deposição da calose, um polissacarídeo que se acumula nessas áreas. A última sinapomorfia que veremos na base dessa linhagem será a raiz com sua endoderme interna. Se olharmos nesse esquema, veremos dois meristemas responsáveis pelo crescimento vertical das plantas, o meristema apical caulinar e o meristema apical radicular. A partir do meristema apical radicular, tipos celulares e tecidos começam a se diferenciar e dão origem a uma estrutura que, ao centro, caracteriza o tecido vascular das raízes. Existem diferenças entre a estrutura interna de um caule e de uma raiz, e uma dessas diferenças é a formação da endoderme. A endoderme é uma camada de células ao redor do tecido vascular das raízes. Quando aproximamos mais a imagem e olhamos o limite do cilindro vascular, percebemos células com estrias, as chamadas estrias de Caspary, um isolamento mais externo às células que impede que a água e outras substâncias percolhem o tecido da raiz por fora dessas células. Portanto, a água pode penetrar do solo para as raízes por entre as células, mas quando chega na endoderme, as estrias de Caspary bloqueiam sua passagem e a água entra pela membrana plasmática para finalmente chegar nos traqueídeos dentro do cilindro vascular e ser transportada para as demais partes da planta. Estamos chegando no final desta videoaula e nas próximas iremos explorar as linhagens das licófitas e das monilófitas. Existe uma enorme diversidade de plantas vasculares, e não só quando consideramos o número de espécies, mas também a variedade de formas do esporófito, de plantas vasculares milimétricas a plantas vasculares imensas. E de todas as novidades evolutivas que vimos hoje, aquelas relacionadas à evolução do tecido vascular foram fundamentais para a existência da diversidade que podemos ver hoje. Espero que tenham gostado do tema dessa aula e até a próxima.